Olá, meus caros alunos do primeiro ano A em Matemática 2. Muito bem, meus caros, conforme nosso PA, tá, do mês de janeiro, vamos à nossa primeira videoaula com transmissão de conteúdo, né? Lembrando que já houve uma aula anterior, foi a abertura da disciplina, tá? E agora nós já entramos no primeiro tópico dela, já aqui descrito neste título da minha tela, funções dadas por várias sentenças. Eu até comentei um pouquinho sobre isso naquele primeiro vídeo, na primeira aula, né, que foi ao vivo, que eu gravei pelo Meet, em que eu comentei sobre o que quer dizer esse tópico e os demais tópicos que veremos em Matemática 2, agora em janeiro, certo? Quero dizer a vocês, quero lembrar também, que diferentemente de matemática básica, em que lá todas as aulas são ao vivo, aqui em Matemática 2, não, tá? As aulas são gravadas, disponibilizadas, mas tem um encontro sempre para dúvidas, conforme nosso par. Beleza? Então vamos lá. Para iniciar, obviamente, vamos trazer uma definição, né? Vamos conceituar de maneira bem clara, objetiva, formal, mas bem direta, o que seriam funções. Né? Funções neste contexto, tá? Porque vocês sabem o que de fato são funções, né? Vocês viram isso em Matemática 1, né? O que são funções, tipos de funções, a análise de variação de funções, depois viram função afim, função quadrática, tá? E em Matemática 2 vão ver função exponencial e função logarítmica, tá? Apesar de que tudo começa aqui em funções dadas por várias sentenças. Porque este tópico, na verdade, vocês vão ver, ele é um pré-requisito para o momento que nós formos falar de função modular, que é o que vem logo em seguida a este tópico, tá bem? Então vamos lá. Para eu falar de função ou funções que estão definidas por várias sentenças, há de se compreender o que quer dizer aqui várias sentenças, tá? Então, primeiro passo, vamos lá. Eu pego uma função qualquer, uma f qualquer, função f, certo? E a defino. Por exemplo, a função f, ela está estabelecendo uma relação entre os conjuntos aqui não vazios A e B. A é domínio, B contradomínio. Ou seja, cada x que eu pegue em A, que pertença a A, eu tenho como criar uma correspondência a fim de encontrar um y em B. De modo que esse y que eu encontro em B é o resultado de f aplicada a x, conforme uma lei de formação algébrica. Aí se eu quiser, por exemplo, saber o valor de y quando f é aplicada a 2, aí eu vou na minha funçãozinha f aplicada a x, vejo como está a sua lei de formação algébrica, como ela está escrita matematicamente, substituo o valor 2 em cima do valor x, faço as continhas e acho o y. Aí eu posso ver que, por exemplo, o f de 2 daria um 8. Aí eu vejo que essa função leva o valor 2 no valor 8. Isto é, cria uma interdependência entre as variáveis. Lembre que função, por definição, é uma relação entre dois conjuntos, de tal maneira que, para todo o valor de A, domínio, existe um único associado a ele no conjunto de chegada B. Tranquilidade, tranquilidade. Quando eu afirmo ou eu desejo que eu posso fazer isso manipulando corretamente uma função, que uma função f seja dada por várias sentenças, ou que ela já venha dada por várias sentenças, eu estou dizendo o que com isso? Vou colocar aqui uma vírgula. Se esta f vai ser uma função dada por várias sentenças, então eu posso afirmar que o nosso conjunto A, ou seja, aqui eu abro essa vírgula e ponho com A escrito como uma união de vários outros conjuntos possíveis, 2 ou mais. Até aqui um D índice N. O que isso quer dizer, pessoal? Estou dizendo que o nosso A, o domínio aqui da função, ele está sendo dado por uma união de vários outros conjuntos. Por que eu chamei de D? D de domínio, fica ligado. Então, D índice 1, união com D índice 2, união com vários conjuntos da forma D índice algum número, até um último, o D índice N. Se eu tiver aqui, por exemplo, A como uma união de 10 outros conjuntos, então seria de D índice 1 até D índice 10. Um exemplo.
Eu ainda poderia escrever meu A aqui de forma mais curta, usando a união como uma evidência para todos os Dzinhos. Então, eu poderia escrever assim, ó, a união de D índice I, onde esse I varia de 1 até N. Quando vocês verem em algum lugar essa escrita, quer dizer o quê? Que A é o resultado da união de conjuntos da forma D, de conjuntos denotados por D, índice I, onde esse I está variando do primeiro, ou seja, D índice 1, até um D índice N. Tá? Esse I igual a 1, onde começa o I, e o N, onde ele termina, o I, a indexação. E este símbolo de U aqui grandão é um símbolo de união em conjuntos, ok? Então, se ao dizer que f é uma função de A em B, criando a correspondência entre x e y, x de A e y imagem em B, eu vejo ou eu consigo modelar que A é da forma a união de vários outros conjuntos. Opa! Então eu terei f como uma função dada por várias sentenças. Aí eu tenho várias funções, então funções dadas por várias sentenças. Certo? E você vai ficar aí pensando, mas professor, como é que isso funciona na prática? Me mostra um exemplo. Você pode já estar aí pensando num possível exemplo. Eu vou mostrar já, mas segura comigo. Imagina que minha função que sai de A em B, tendo este A como a união de D índice 1 com D índice 2. Exemplo. E D índice 1 é um conjunto de números inteiros menores do que 3. Já D índice 2 são números inteiros, por exemplo, maiores do que 3. Isso significa dizer que eu posso pegar minha função f aqui, bonitinha, tá? Minha função f bonitinha, e escrever ela aplicada a x em dois caminhos de formação algébrica, tá? Em duas maneiras equacionais, tá? De exibir um cálculo para a própria f de x. Daí as sentenças, lembra de sentenças? Daí vem a palavra sentenças. São sentenças algébricas. Então, f de x que pode ser, por exemplo, x menos 3. E outra f de x que pode ser f de x igual a 2 vezes x menos 1. Eu tenho duas sentenças para uma mesma função. Isso porque, dependendo de como meu domínio está explicitado, eu posso atribuir à mesma f várias leis de formação algébrica. Que coisa linda, não? Agora observe então exemplos. Vou descer aqui com vocês. Olha este primeiro exemplo. Então, chamei aqui de 1. E vamos lá. Ó. Seja a função f aplicada a x. O que o autor colocou aqui pra gente? Que esta f aplicada a x, ela tem 3 sentenças. Ó, primeira sentença aqui, segunda sentença, terceira sentença. Sentenças por quê? Escritas, leis de formação algébrica para f. Expressões, sentenças, expressões. Tá? No primeiro caminho, f de x assume o valor 1. Primeira expressão. Na segunda expressão, a do meio, f de x assume o valor x mais 1. E na última, f de x assume o valor 3. Eu percebi, então, que nessas 3 sentenças, a função f ela tem 3 sentenças, ou seja, é uma função dada por várias sentenças. O domínio é a letrinha x bonitinha. Então, como se eu tivesse aqui, como vocês viram ali em cima, eu vou puxar aqui, ó. Minha f, ela está indo de A em B, A conjunto qualquer não vazio, B também qualquer não vazio. E meu x, que está aqui dentro do meu Azinho, quando eu aplico f a ele, eu tenho y, beleza, que é o resultado da f, como eu falei, aplicada a x. Só que, a depender de qual expressão f é aqui dada, nos é dada, com base na condicional que ele dá pra gente, nesse se, eu vou achar um x consoante a sentença explicitada que seja coerente para que eu ache um y. Aí, vamos entender isso devagarzinho, né? Eu tô aqui explicando, mas vamos devagarzinho entender isso aqui. Então, volta comigo aqui embaixo no exemplo. Primeiro, olhei para este cenário do exemplo 1 é um cenário de função dada por várias sentenças. Aqui eu tenho uma função f dada por 3 sentenças, 3 expressões. Você percebeu que na primeira sentença, a de cima, e a última, mais embaixo, minha f de x coincide com uma constante. Se ela coincide com uma constante, então parte da função como um todo
é constante em um momento e também é constante em outro. Isto é, não varia em y. Lembre que sua f de x é o seu y. Então, para qualquer x que eu pegue, f desse x que eu pegue, qualquer número que eu pegue, na primeira expressão, y sempre vai ser 1. Para qualquer x que eu pegue e faça f dele, na última expressão aqui embaixo, o y vai ser 3. Agora, para a expressão do meio, como f de x está dando x mais 1, então se eu fizer f de 1, eu terei 1 mais 1, 2. Ou seja, tem variação. Não é uma função constante. Porque se eu pegasse, por exemplo, f de 0, eu ficaria com 0 mais 1, isso daria 1. Tá? E não 2 quando fiz f de 1. Tá bem? Agora, quando usar uma dessas expressões? Quando, num contexto, eu utilizo uma dessas expressões, já contei uma função dada por várias expressões, por várias sentenças. Vai depender do que, meus caros? Vai depender aqui, deixa eu trocar bem a corzinha, rapidinho. Vai depender aqui, ó, deixa eu pegar outra, para não coincidir com a vírgula ali. Coloquei, deixa eu ver aqui, vou pegar essa verde. Vai depender aqui, ó, da sua condicional. Se, ou seja, f de x, na primeira expressão, neste exemplo, dá 1 se... Opa, tá condicionando aí, ó. Se x for menor do que 0. Então, eu só posso usar a primeira expressão para xzinhos que eu queira trabalhar na minha função, ou que o problema me traga para eu trabalhar, que sejam negativos, menores do que 0, nesse caso. E para usar a f aplicada a x como x mais 1, eu só vou utilizar se x for um valor que está maior ou igual que 0 e ao mesmo tempo menor do que 2. Então posso usar o 0, posso usar o x igual a 1. Poderia usar o x igual a 2 aqui? Não, porque x menor do que 2. Posso usar o x igual a 1,8? Sem problema. X igual a 1,7893? Sem nenhum problema. X igual a 1,9999754? Sem nenhum problema. Chegou em 2, tá? Então, se uma questão me pede, calcule f de 1,5. Eu vou dizer que a resposta é 1? Não, porque 1,5 não é um x menor do que 0. Eu vou dizer que a resposta é 2,5, porque f de 1,5 aqui no x, é no x lá fora, então ficaria 1,5 aqui, mais 1, 2,5. Pela expressão do meio, daria 2,5, o f de 1,5. Estaria certo dizer isso? Sim, porque aqui eu peguei um x, que é maior ou igual que 0, e ao mesmo tempo menor do que 2. Mas eu poderia dizer que f de 1,5 dá 3? Não, porque para a última expressãozinha aqui da minha f, eu só posso usar esta resposta 3 para x que eu pegue maior ou igual a 2. Então, se eu calculasse aqui, por exemplo, f de 5, qual seria a resposta de f de 5 para esta função aqui em cima? Seria 1? Não, porque o x tomado para achar a sua imagem é um x que é 5 e não é um x menor do que 0. Como aqui a questão nos diz, como aqui o exemplo nos diz, este exercício nos diz para achar f de 5, um exemplo, tá? Mas, no exercício, a função dada nos afirma que vai dar 1 somente se x for menor do que 0. E x aqui eu estou pegando como 5, então não pode ser 1. Pode ser 3? Pode e será 3. Por quê? Aqui é um x maior do que 2. E esta nossa f aplicada a x, a questão aqui estaria nos dizendo, se fosse um exercício, que dá 3. A f aplicada a x dá 3. Sempre que x for maior ou igual a 2. Nesse caso, 5 é maior ou igual a 2. Tá? Então perceba isso. Se eu ainda continuasse, a questão dissesse, calcula agora a f de 9. Opa, 9 também é maior ou igual que 2. Então, isso, para este contexto da função dada por várias expressões, por várias sentenças, também daria 3. Porque, de fato, quando eu pego um x maior ou igual que 2, está dando sempre 3 minha f de x. Ou seja, meu y ele é constante para x que eu pegue maiores ou iguais a 2. Para x que eu pegue menores do que 0, minha f de x, meu y, portanto, ele também é constante. Sempre vai dar 1 nesse caso. E o y varia pela expressão do meio. Mas aí só para x que eu pegue como? Menores do que 2 e ao mesmo tempo maiores ou iguais a 0. Tá? E aí você percebe aqui do lado uma formação gráfica. Tá? Não é difícil, fique atento, construir um gráfico para uma função dessa. Certo?
Eu vou comentar aqui agora, você fica ligado, porque ao fim desta aula eu vou passar um exercício para vocês construírem um gráfico, tá? Já valendo ponto. Então, tá aqui minha f aplicada a x, dá meu y, dada por essas três sentenças. Tranquilo. Se eu peço construa um gráfico para esta função, o que você sabe? Eu vou ter três trechos de gráfico. Um trecho de gráfico para a primeira linha da função dada por essa expressão, f de x dando 1. Eu vou ter uma formação gráfica para a linha do meio, a segunda expressão, para f, e para a terceira linha, já que eu tenho três sentenças definindo f aqui neste exemplo 1. Aí eu vou lá, escrevo meu eixo x, meu eixo y, 0, ponto de cruzamento dos eixos, os valores positivos em x para a direita, negativos para a esquerda, subindo em y positivos em 1, descendo negativos. Primeiro passo a fazer para começar a construir o gráfico. Pega a primeira expressão, pegou, beleza. A minha f aplicada a x vai ser sempre quem? 1. Olha qual o comportamento de x. Eu só posso pegar a primeira resposta para a minha função quando x é como? Menor do que 0. Então eu vou lá no eixo x, estou falando de x, domínio, e vou lá no eixo x, marco 0, mas 0 está aqui. Então a formação gráfica para a primeira expressão que define algebricamente minha f deverá tomar valores apenas que sejam menores do que 0. Aí eu posso, aqui claramente, marquei em 0, estou em 0, venho para a esquerda. Menores do que 0 está à esquerda. Um cara menor do que 0 está à esquerda. Então, vejo menos 1, faço f de menos 1, faço f de menos 2. Você pode pegar uns 3 valores a 4, tá? Faço f de menos 3, como eu ensinei a vocês montando aquela tabelinha lá em Matemática 1. Se eu fizer f de menos 1 aqui, ó, vai dar quem sempre? Vai dar 1, porque menos 1 é um x menor do que 0. Se eu fizer f de menos 2, vai dar 1 de novo. F de menos 3 vai dar 1 de novo, porque qualquer x que eu pegue menor do que 0, a resposta da f de x é 1. Então eu percebo, quando eu pego menos 1, o y para mim que vai bater, ó, é 1. Quando eu pego menos 2, na minha f, eu vou ter um y batendo também em 1. Quando eu pegar o menos 3, também batendo em 1. Aí eu tenho esses 3 pontos, por exemplo, para formar o gráfico, basta eu ligar um ao outro. Então eu os ligo, tá? Show de bola. Aí o que acontece? Você percebe que não tem variação em torno de y. O valor de y, que é o 1, tá? A resposta aqui 1, não varia para xzinhos que você pegue diferentes. Show de bola, até porque quando eu ponho um valor aqui em x, eu não tenho x lá fora para colocar na primeira linha. Eu só tenho 1, então sempre vai dar 1, percebe? Tranquilidade, certo? Então eu tenho um gráfico todo horizontal, a altura de 1, o valor de y, só que na parte do gráfico em que x é negativo, porque eu uso a resposta 1 sempre que x for menor do que 0. E aí essa retinha aqui, ó, deixa eu tirar aquele 1 que eu marquei, pronto. Essa retinha aqui, ela não chega a tocar aqui em 1. Ela não toca em 1 no eixo y. Porque lembre que x é menor do que 0. Ele não é menor ou igual a 0. Então eu não posso usar x igual a 0. Eu só posso pegar x menor do que 0. Então o gráfico ele fica na altura de y. Ele pode ir para a esquerda aqui, ó, infinitamente, que eu posso pegar menos 4, menos 5, menos 6, sempre pegar mais caras negativos o quanto eu quiser. Né? Lembre que os inteiros são negativos para a esquerda. Mas quando eu vou para a direita, me aproximando de 0 aqui, ó, estou me aproximando de 0, estou caminhando aqui para a direita, ó, me aproximando de 0, deixa eu fazer uma setinha mais bonita, estou me aproximando de 0 aqui no eixo horizontal, mais abaixo, no eixo x, eu vou chegando próximo de 0, eu estou chegando próximo de 1. É bem verdade porque a reta fica só na altura de 1, tá? Na primeira expressão algébrica para a nossa f, dada por 3 sentenças. Só que eu nunca vou chegar a tocar nesse 1. Por isso aqui eu coloco aquela circunferenciazinha aberta. A gente chama de ponto de descontinuidade. Ponto de descontinuidade, como vocês viram na equação lá comigo, polinomial do primeiro grau e do segundo grau, em matemática 1. Porque eu não vou poder usar f de x quando x é 0. Já que vai dar 1 sempre que x for menor do que 0. Fica muito ligado nisso. Estou reforçando aqui para vocês não errarem isso. Então, quando eu for construir o gráfico, eu tenho que lembrar, vir aqui, ó, e colocar minha circunferenciazinha vazia, sem pintá-la lá dentro. Que aí eu estou dizendo o seguinte, ó, eu não chego a ter 1 nesse gráfico. Me aproximo muito dele, mas não chego a ter 1. E aí, para construir agora o gráfico para f quando
ela aplicada a x, dá x mais 1. Ô, pessoal, x mais 1 é uma expressão algébrica que vocês conhecem. É uma função afim, é polinomial do primeiro grau. Veja o pré-requisito para matemática 2, matemática 1. Bom, se é uma função afim, eu sei que a função afim sempre é uma reta crescente ou decrescente. Mas agora eu só vou poder usar valores para x, quando f de x é igual a x mais 1, quando eu pegar xzinhos onde? Maiores ou iguais a 0 e menores do que 2. Então eu estou em qual trecho agora? Eu estou nesse trecho aqui, ó. Nesse trecho aqui. Eu vou chegar a tocar em 2. A gente vai tocar em 2? Não, porque x é menor do que 2. Então eu já sei que nesse ponto aqui, ó, eu também vou ter uma circunferenciazinha aberta, tá? Para esse trecho do gráfico. Aí você vê que esse trecho do gráfico já é uma reta como? Inclinada para a direita, crescente, ó. Porque o coeficiente angular de x aqui é 1, estaria multiplicando ele, é positivo. Tá? Então, uma reta, função afim, gráfico é uma reta, sempre. E nesse caso, crescente. Professor, como é que eu construiria aqui esse gráfico? Da mesma forma, você viria aqui, pegaria valores de xzinhos nesse intervalo, f de x quando x é 0. Posso fazer quando f de x é igual a x mais 1? Posso, porque x aqui é maior ou igual a 0. Aí quando eu faço f de 0, daria 0 mais 1, que dá 1. Então quando eu pego 0, na expressão do meio aqui, ó, 0, e faço f de 0, isso daria 1. Aí para esta função f aqui, com esta lei de formação algébrica, x mais 1, essa circunferenciazinha seria pintada, fechadinha. Percebe? Mas para ela, aqui em cima seria assim, circunferência aberta. Porque eu não chego a pegar x como 2. Posso chegar muito próximo dele, mas nunca pegar o 2, porque x aqui é menor do que 2. Show de bola? Então é bem tranquilo isso aí construir no gráfico. Aí faria aqui f de 1 ficaria 1 mais 1, daria o 2. Aí eu teria aqui, ó, como vocês estão vendo, ó, o 2 bonitinho. Veja aqui, 1 aqui vem, toca no gráfico e está na altura de quem? Na altura do 2. Então f de 1, tá? Joga no gráfico e vê quem é o y que está associado a ele. É o 2, bonitinho, tá? Como fizemos. Aí se eu fizer o f de 2, se eu pudesse fazer o f de 2, ficaria 2 mais 1 daria 3. Aí eu teria aqui, ó, como ele mostrou, na altura do 2, em x, quando eu aponto ele, projeto ele no gráfico, essa reta aqui, crescente, bateria em y onde? Na altura do 3. Perfeito. Só que eu tenho que lembrar de ter a circunferenciazinha aberta, porque eu não posso pegar x, de fato, literalmente, em 2. Mas tão próximo dele o quanto eu queira. Então, se eu estou bem próximozinho aqui do 2, ó, no eixo x, por exemplo, 1,9, eu vou ter uma resposta aqui em cima que vai estar coladinha no 3. Porque, ó, se eu fizer f de 1,9, vai ser 1,9 em x, mais 1, 2,9. Está coladinho lá em 3. Percebeu? E por fim, na última expressão, f de x sempre dá 3. Para xzinhos que a gente pegue quando? Maiores do que 2 ou iguais a 2. Então, eu vou lá, marquei 2 no eixo x. Eu sei que depois de 2, eu agora para cá, e indo para mais infinito, o que vai acontecer? Deixa eu fazer um mais infinito bonito. Espera aí. O que vai acontecer se eu pegar de 2 para frente, a gente volta a ter uma f de x, meu y, que não varia. É uma função constante, ou seja, paralela ao eixo x. Porque vários xzinhos que eu for pegando aqui, ó, e jogando aqui, ó, em f dele, se eu fizer o f de 2,1, o f de 3, o f de 4, o f de 5, como vocês viram, o f de 9, f de 10, sempre vai dar a resposta 3. Sempre teremos a resposta 3, como aqui nós vimos, como no exemplo f nos foi dada, dando 3, sempre que eu pegar xzinhos maiores ou iguais a 2. Maiores ou iguais a 2. Show de bola? Então o que acontece? Nesse trecho aqui de x, ó, como você vê no meu pincel, nesse trecho de x, eu vou ter uma reta, como foi no caso do trecho antes de 0, uma reta, mas agora a altura de 3. O valor de y, f de x meu y. Tá? E sempre paralelo ao eixo x, porque qualquer x que eu pegue vai bater em y em 3. Já que é um x maior ou igual que 2. Beleza? E aí, para esta parte do gráfico, a reta paralela ao eixo x, a circunferenciazinha em 2 seria aberta ou fechada? Seria fechada porque aqui, na terceira expressão para f, na terceira sentença para f, x é maior ou igual a 2. Então ele pode ser tomado como 2, é maior ou igual. Percebeu? Muito bem, então tá aí a pormenorização, tá?
deste exemplo. Mais para baixo, vocês encontram um outro exemplo. Aí eu peço que vocês pausem o vídeo aqui no momento que estiverem assistindo e interpretem, assim como eu interpretei o ponto 1. Então fica como exercício você interpretar esta função. Ela tem quantas sentenças? Você tem que me falar, tá? Se eu quisesse calcular aqui, por exemplo, deixa como exercício. Quero calcular f de 0. Como eu faria para calcular f de 0? Se eu quisesse calcular aqui f de 11, como eu faria para calcular f de 11? Deixo essas duas tarefinhas para vocês acharem. Lembre como eu expliquei no exemplo 1, beleza? E peço que vocês olhem para o gráfico aqui, associadamente às sentenças. Ou seja, que a primeira sentença é uma função afim, para a função f, a lei de formação algébrica. A segunda sentença para f cai numa função quadrática, ó, x aqui está ao quadrado. E a terceira sentença para f, também é uma função dada por três sentenças, três expressões, várias sentenças, é de novo uma função afim, tá? Ou seja, gráfico na primeira, uma reta, gráfico na última, uma reta, e gráfico na do meio, uma parábola. Só que essa parábola está restrita a x'inhos que eu pegue como maiores ou iguais a menos 2 e menores ou iguais a 1. Por isso aqui no gráfico eu tenho metade do ramo, ó, eu tenho metade do ramo, o ramo à esquerda, o primeiro ramo da parábola, e parte do ramo à direita. Eu não posso construir o ramo mais para cá, porque se eu construir eu estou passando de 1 no eixo x. Tá? E aqui esta expressão x ao quadrado menos 1 para a nossa f, ela está restrita a x'inhos que eu possa pegar no intervalo que vá de menos 2 até 1. Show de bola? E calcule aqui, ó, f de 0 e f de 11 para mim, tá certo? Faz a folha, marca lá, foi o exemplo 2, tira a foto e manda. Não se esqueça. E lembre como eu expliquei para você achar f de 0. Aqui achar f de 0 não é colocar 0 em x e escolher uma das três simplesmente à vontade e colocar não. Eu tenho que olhar a condição, a restrição. Onde eu posso usar x igual a 0 aí? Bem como aqui, ó, onde eu posso usar x igual a 11 para calcular f de 11? Beleza? Muito bem. Como exercício, eu vou colocar aqui, ó, 3.3. Tivemos o ponto 1, eu expliquei para vocês, como exemplo. O ponto 2, outro exemplo. Deixo para vocês resolverem, já é uma atividadezinha. E no ponto 3, no exemplo 3, eu vou querer que vocês construam um gráfico dessa função aqui. F aplicada a x, dada por duas sentenças, x ou menos x. Ou seja, se f de x é x, eu tenho a função identidade. É um caso particular da função afim, que vocês viram lá em matemática 1. F de x dando menos x, eu tenho uma função bem parecida com a identidade, só que com menos na frente. Então, a identidade negativa. Ambas são função afim. Tá? Ambas terão como gráfico a reta, porque é polinomial do primeiro grau. O expoente aqui é 1 e não tem mais outro x com expoente maior. Tá? Também aqui o expoente de x é 1. Agora, f de x eu vou dizer para vocês que é x se o x for maior ou igual a 0. Beleza? E eu vou usar a forma menos x para minha f, a sentença menos x, como resposta para minha f, né, que f de x é o meu y, se x for menor do que 0. Ou seja, você percebe que eu peguei o outro lado da reta, né? X maior ou igual que 0, lá no eixo x eu pego todos os x'inhos que vão de 0 para frente, e os positivos. E x menor do que 0, eu pego todos os x'inhos que estão antes de 0, os negativos. Né? Aqui parte da reta e aqui a outra parte da reta. Tá? Para a parte positiva e nula, uso x como lei de formação algébrica para minha f. Para a parte negativa da reta, uso menos x. Construa o gráfico dessa função, meus caros. Então vocês vão lá, vão marcar eixo x, vão marcar eixo y, tá? Marcou o 0 aqui. Aí o que vocês fazem primeiro? Constrói o gráfico aqui, ó. Lembrando a dica que eu dei e orientação. Vá um passo de cada vez para não se atrapalhar. Não é difícil. Então, construo primeiro minha f pensando na primeira expressão. Então, construo apenas f de x igual a x. Beleza? Depois venho e construo minha f de x dando menos x. Beleza? Beleza. Lembre que eu só posso já usar, nós só podemos usar aqui x'inho na nossa f, tá?
quando eu pegar f de x igual a x, que sejam como ou o zero ou os positivos. E quando eu for construir o gráfico para f de x igual a menos x, eu só posso usar xzinhos quando, para xzinhos que eu pegue, negativos. Tá? Aí você vai ter uma reta aqui, ó, você vai perceber que tem uma reta aqui. Estou quase respondendo tudo já para vocês. Vocês vão perceber que tem uma reta aqui no primeiro quadrante, crescente, porque qual é coeficiente angular de x aqui é positivo, é 1. Mas quando eu pegar o x negativo, o coeficiente angular quem é? Menos 1. Então, no caso f de x igual a x, eu vou ter uma reta crescente aqui, ó. E no f de x igual a menos x, eu vou ter uma reta decrescente. Coeficiente angular? Negativo. E vai estar em qual quadrante? No quadrante em que x é negativo. Qual é ele? Pode ser aqui, ó, o segundo ou o terceiro. E aí, qual será? Vocês vão ter que construir. Show de bola? Um forte abraço. Até a próxima.